Boa noite, igreja, boa noite a todos, boa noite, você que está buscando aí uma palavra de Deus, boa noite, você que espera receber algo de Deus pela fé, boa noite a todos, boa noite, Patrícia, boa noite, Vini, Marília, fala Vitor, tudo bem? Boa noite, Flávio. Boa noite, Pri. Boa noite, Marcelo. Que beleza, gente, estamos de volta. É bom demais, né? Nós estamos aqui mais uma vez no culto online. Nós estamos desejosos de sentir o toque de Deus. Toca no seu coração aí, fala assim: Senhor Jesus, vem e toca a minha vida. Senhor Jesus, vem e transforma a minha vida. Quero te conhecer. É isso que nós precisamos, é isso que nós queremos, é isso que essa Igreja Convida, veio trazer. Veio trazer mais da palavra de Deus, mais da revelação de Deus. E eu conto com você aí para que nós possamos juntos adorar a Deus, né? Queria nesse momento colocar agora uma música para gente começar a adorar a Deus juntos. Essa música fala dos sonhos de Deus. Presta bem atenção nessa música. Algumas vezes a gente sente sozinho, né? Deus diz, estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é possível. Tudo é possível com Jesus. Jesus diz: todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Você diz que eu não posso, você diz eu não aguento. Diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo o sonho. Amém, amém. Nós queremos, Deus, voltar a sonhar. Nós queremos ter esperança no nosso coração. Nós queremos dizer que o Senhor é um Deus que realiza sonhos. Nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, viver uma vida entregue aos teus pés. Nós queremos, Deus, experimentar a comunhão do Espírito Santo. Oh Deus, quando a carne diz que eu não posso, eu não aguento, os sonhos estão perdidos, o tempo já passou. Amém, amém. Volte a sonhar, porque você é filho de Deus, é filho do Deus Altíssimo. Ele te anima agora com o Espírito Santo de Deus, ele te anima. Ele diz: volte a sonhar. Amém. Aleluia. O Senhor realiza sonhos. Aleluia. Volte a sonhar, volte à vida. Que a vida do Senhor brote do seu interior e flua rios de alegria, flua rios de abundância, flua rios de água viva, flua propósito, flua unção do Senhor. Oh Deus.
nós te adoramos agora nesse momento, eu te adoro em espírito e em verdade. Aleluias, aleluias. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Feche os seus olhos. Escute essa oração. O Senhor realiza sonhos, o Senhor reanima o fraco, o Senhor levanta o abatido. Ó Pai, o Senhor dá provisão àquele que está carente, aquele que está necessitado. Ó Pai, o Senhor dá vida, dá alegria àquele que está em depressão. O Senhor é força, o Senhor é ânimo, o Senhor é cura, o Senhor é restauração para as nossas vidas. Ó Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é poderoso. Obrigado que o Senhor é um Deus conosco. Obrigado que o Senhor é um Deus que nos amou completamente em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque Jesus veio e morreu por mim e morreu por cada um de nós, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Estamos aqui na série Mais que Abundante. Mais que Abundante. Como eu orei aqui, o Senhor tem planos de vida para nós. O Senhor tem planos de esperança. O Senhor, Ele não falha, né? Nós temos a esperança de um Deus maravilhoso. Nós podemos ler aqui Jeremias 29:11 diz o seguinte, Jeremias 29:11 diz: porque eu sei os planos que tenho para vós, planos de fazê-los prosperar e de não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você crê nessa palavra? Você crê que o Senhor Jesus tem o melhor para você? Você crê que Ele te deseja como filho? Você crê que Ele te deseja para te dar um futuro, uma esperança, que Ele tem prazer no seu sucesso, na sua vida? Eu creio nisso. Aqui diz que em Jeremias 1:5 diz o seguinte: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta para as nações. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito para as nossas vidas, e esse propósito é maravilhoso, esse propósito é incrível, esse propósito é fazer-nos filhos, embaixadores, cooperadores de Cristo, e isso já é privilégio demais, Eu gostaria de lembrar você disso. Nós vamos então falar do nosso versículo-chave. Quem lembra aí do nosso versículo-chave? Mateus 6:33. Nosso versículo-chave, né? Quem pode dizer esse versículo aí de cor, né? A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor. E o melhor de Deus não é igual ao melhor do mundo, não é igual o modelo do mundo. O melhor de Deus é muito melhor do que o modelo do mundo. O melhor de Deus é maravilhoso. Essa semana eu conversei com meu irmão, entrou aí o Guilherme, e aí nós estávamos conversando. O melhor de Deus é muito melhor do que a riqueza. O melhor de Deus é uma família. O melhor de Deus é um amor entre marido e mulher. O melhor de Deus é um amor que transborda no coração dos nossos filhos. O melhor de Deus é você olhar no olho do seu filho e dizer: eu te amo, eu quero o seu sucesso, eu quero estar junto com você na sua caminhada. O melhor de Deus é você poder colaborar com os planos de Deus. O melhor de Deus é você ser parte do corpo de Cristo. O melhor de Deus é você ser
abençoado, ser ferramenta de Deus para levar o evangelho, para alegrar as pessoas, para curar, para restaurar, para edificar. Oh, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, esse é o melhor de Deus. Gente, não se engane, Deus não está em busca de homens de sucesso aos olhos do mundo. Deus está em busca de homens cheios do Espírito Santo, homens que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o melhor de Deus para nós. Mas falando disso hoje, eu queria falar um pouquinho da nossa fonte do melhor. Quem é a nossa fonte? Se você, normalmente, existe uma fonte, né? Quando a gente fala de um negócio bem sucedido, quando a gente fala de prosperidade financeira, a gente está falando que existe um negócio por trás daquilo, um negócio rentável. Quando a gente fala de um negócio, nós estamos falando de pessoas e assim por diante. E quando nós falamos do melhor de Deus para a nossa vida, nós falamos então de uma fonte. Quem é a fonte a jorrar essa vida, né? Quem é a fonte? Né? Quem é a fonte que nos gera esse melhor? A palavra de Deus diz que Jesus é a fonte. Ele é a pedra angular, ou seja, é a pedra principal de toda uma construção. A partir desta pedra nasce então um prédio, mas esse prédio ele é baseado nesta pedra que se chama pedra angular, e esta pedra é a pedra que se chama Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. O Filho unigênito de Deus, o único Filho de Deus. Esta é a pedra, esta é a fonte. E a Bíblia nos diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E todo que dele bebe, e todo que dele se alimenta, fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva. Significa, gente, nós estamos falando de o melhor de Deus, nós estamos falando da fonte, mas significa o seguinte: se nós bebermos dessa fonte, se nós estivermos conectados nesta fonte, nós vamos sim participar de uma vida abundante, de uma vida cheia de Deus, cheia do propósito de Deus, cheio da abundância de Deus. Aí eu te pergunto sobre a sua mentalidade. Qual é a sua mentalidade? Nós temos feito essa pergunta. É uma mentalidade de escassez ou é uma mentalidade de abundância? Se você está conectado na videira, se você está bebendo da água, que é o Espírito Santo, a Bíblia nos diz que nós fluirão rios de água viva, que nós estamos conectados com um rio que não vai secar. Nós estamos conectados com uma videira que faz nos dar muito fruto. Significa que você é um abençoado de Deus, você é um escolhido de Deus, você é um sacerdote de Deus e você pode sim ter uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de que você é parte do plano de Deus, que você é um cooperador, você é filho de Deus. Essa é a fonte. Então eu gostaria de deixar bem claro aqui que a fonte de tudo que nós vamos falar é o Senhor Jesus. E Ele te amou completamente, Ele te amou completamente para que você recebesse esse presente. Então eu queria te dar a oportunidade de reconhecer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que você pudesse agora entregar os seus planos, entregar talvez o seu sacrifício, que é: oh Deus, eu tenho tentado aqui, mas eu não tenho conseguido. Eu tenho tido aqui problemas de saúde que não tem permitido eu viver essa abundância. Eu tenho tido problemas financeiros, eu tenho tido problemas conjugais, eu tenho tido problemas diversos. E todos esses problemas, eles têm vindo sobre mim de tal forma que eu não tenho conseguido superar essas dificuldades. E eu tenho tido uma vida de escassez, eu tenho pensado em desistir, eu tenho pensado em separar, eu tenho pensado em tristeza de não conseguir prover para minha família, eu tenho pensado em tantas coisas. E agora, nesse momento, eu queria que você entregasse essas coisas na mão do Senhor, porque Ele é a fonte. E se você se entregar, se você se colocar
de maneira humilde, dizendo: Senhor, eu tentei ser esse é marido, essa esposa, mas eu não consigo. Eu entrego o meu casamento nas tuas mãos. Senhor, eu tentei ser generoso e com as pessoas, com a igreja, com os pobres, mas eu não consigo, Deus. Eu entrego nas tuas mãos. Senhor, eu tentei ser um profissional gabaritado, eu tentei trabalhar, eu tentei ser honesto e tal, mas eu não consegui. Eu entrego isso nas suas mãos. Pela sua força, talvez você não conseguiu, mas a palavra de Deus diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode, porque Jesus é em você a sua força, Ele é a sua força, Ele é a sua fortaleza. Então Deus é com você. Então nesse momento eu queria que você se entregasse para Jesus. Eu queria que você deixasse que Ele fosse o seu dono, deixasse que Ele fosse o seu Senhor. Nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando de um relacionamento, nós estamos falando de uma conexão íntima do nosso espírito com Jesus. Amém? Então agora você vai falar assim: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida, eu entrego, Deus, a minha família, eu entrego os meus negócios, eu entrego a minha saúde, eu entrego o meu trabalho nas tuas mãos. E eu estou disposto a te obedecer, a seguir a tua vontade e a experimentar esta vida abundante que o Senhor tem para mim. Amém? Amém? Se você já tomou essa decisão, ou se você tomou ela hoje, eu estou para te falar que você tomou a decisão mais importante da sua vida. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Glória a Deus por isso. Gente, se nós, então, queremos o melhor de Deus, nós temos que direcionar para a fonte. Eu queria dar alguns exemplos para você de como Jesus faz na nossa vida. Em Tiago 1:17, diz o seguinte: tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem dos céus, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda e nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Todo dom perfeito vem do Senhor Jesus. Tudo de bom, toda boa dádiva, todo bom perfeito vem do Senhor Jesus. Significa, gente, que nós estamos falando de alguém que nos dá todas as bênçãos que nós temos. Significa que a saúde que você tem hoje, ela é de Deus. Significa que as oportunidades que você tem, elas vêm de Deus. Significa que os contatos que você tem, o seu network é proporcionado por Deus. Significa que, sei lá, o seu salário, ele vem de Deus. No fundo, a fonte é o Senhor Jesus. Amém? Todo dom perfeito vem dele. E aqui diz: tudo que você recebe de bom vem dele. Então, gente, nós precisamos entender que se eu recebo um salário de uma empresa, eu não devo fazer a empresa o meu Deus. Eu não devo fazer o meu empregador o meu Deus. Eu não devo fazer o meu chefe o meu Deus. Mas eu devo crer que eles são usados como ferramentas de Deus para me abençoar, para me dar um futuro e, como eu li aqui para vocês em Jeremias, e uma esperança. Então Deus tem usado pessoas, tem usado nossos empregos, tem usado os nossos contatos, tem usado tantas coisas para nos abençoar e para exercer o chamado que nós temos aqui na terra, né? Então vamos, de uma vez por todas, tirar as pessoas do trono da nossa vida, tirar as coisas do trono da nossa vida e vamos colocar o Senhor Jesus no trono da nossa vida. Ele, somente Ele é o que nos dá todo dom, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Amém? Esse conceito é muito, muito abençoado, né? Ele é o nosso provedor. Então não se engane, né? Não é o seu chefe que você tem que adorar. Não é a sua esposa que você tem que adorar. Não é o seu marido que você tem que adorar. Não é
alguém, quem quer que seja, que tenha te dado alegria, que você tem que adorar. Você tem que adorar ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. Ele é a sua provisão. Amém? Aleluias. Eu queria ler Mateus 17 com vocês, para que nós pudéssemos aprofundar um pouquinho nesse conceito. Em Mateus 17, 24, Jesus chega com Pedro em Cafarnaum e os coletores de impostos vieram cobrar de Jesus e disseram a Pedro: o mestre de vocês não paga impostos do templo? Ele respondeu: sim, paga. Mas então, quando Pedro entrou, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando: o que você acha, Pedro? Eu devo pagar ou não devo? Quem paga os tributos, os filhos ou os outros? Pedro falou: os outros. E ele queria dizer, então, eu como filho de Deus, eu como autoridade nesse mundo, eu não devo pagar imposto. Mas para não escandalizar, vá ao mar, jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue para pagar o seu imposto. Gente, existem vários aprendizados nesse texto, mas eu quero me focar aqui no aprendizado da provisão. O aprendizado da provisão. Você acha que de onde veio a provisão desse imposto? Essa provisão veio da boca do peixe, um lugar totalmente esquisito, um lugar assim, que ninguém poderia imaginar. Vai lá e trabalhe, vai lá e peça alguém, vai lá e vai lá, pesque um peixe e abra sua boca e tire aquela moeda. É um lugar improvável. E sabe por que eu acho que Jesus escolheu esse lugar improvável para tirar aquela moeda? Para dizer que a provisão vem do Senhor Jesus. A provisão vem do Pai. A provisão nossa vem do Senhor Jesus. Vocês entenderam? É algo sobrenatural. Apesar da gente entender normalmente que a nossa provisão, que o nosso marido, que a nossa esposa, que os nossos filhos vieram de circunstâncias de muito trabalho, de muito buscar alguém, você encontrou sua esposa, de muito querer um filho, você teve um filho. Na verdade, Deus está nos mostrando que todas essas boas dádivas vieram do Senhor Jesus e que as coisas naturais, elas apenas são mecanismos, são ferramentas para que Deus possa nos abençoar, possa trazer aquelas questões à realidade. Amém? Esse é um versículo muito importante para a gente entender esse ponto. Então, veja bem que ele é a fonte. Agora, se você quer participar desta família, se você quer participar desse corpo onde Deus é o nosso provedor, onde Deus é aquele que entrega, você precisa fazer aquilo que nós fizemos aqui. Você precisa entregar a sua vida com Jesus. Você precisa se aliançar com Deus. Você precisa ter uma aliança com Ele. Você precisa dizer: Deus, eu entrego a minha vida e nesse momento eu confio a minha vida em Ti. Eu morro para mim mesmo, eu morro para os meus desejos, eu morro para os meus próprios raciocínios e etc. E eu confio que o Senhor fará tudo por mim. Nesse momento que você confia, Deus age por você. Deus, então, traz a provisão. Deus traz essa pessoa escolhida para que você se relacione, se casa. Deus traz os filhos. Deus traz a capacitação. Deus traz a provisão e a vida abundante que nós precisamos. Com isso tudo, para quê? Para exercer o nosso ministério da adoração, de verdadeiros adoradores. Né? Hoje eu estava conversando com a Cristina, minha esposa, e eu estava pensando, quando a gente sofre, quando a gente é testado, quando a gente tem uma certa limitação humana na nossa adoração, no nosso louvor. É certo que Paulo, por exemplo, sofreu na cadeia e ali ele adorou o Senhor, mas é muito comum que nós, cristãos, que não somos tão maduros, e glória a Deus nós seremos, porque a palavra de Deus diz que Ele quer que todos sejamos maduros. Muitas vezes quando a gente tem uma dificuldade, a gente acaba
algumas vezes perdendo o foco de Deus e focando na dificuldade. Vocês já viram, por exemplo, se eu tenho um problema de saúde, eu falo, não, eu não posso ir na igreja, eu não posso adorar a Deus, eu não posso não sei o quê, sabe por quê? Porque eu não estou me sentindo bem. Por quê? Porque você acaba focando em você e não em Deus. Mas o que a gente tem que aprender? Que Deus deseja agir na sua dificuldade. Não para que você se regozije simplesmente de ter vencido aquela dificuldade. Então, eu sou solteiro e casei. Glória a Deus, era isso que eu queria. Não, ele quer que você o aprenda a adorar na dificuldade e na bonança. Ele quer que aquilo se torne um testemunho da fidelidade de Deus na sua vida. Então, quando Deus nos dá um emprego, quando Deus nos dá uma esposa, quando Deus nos dá filhos, nós temos uma experiência com a bondade de Deus. E essa experiência faz que nós sejamos mais ainda adoradores. Em espírito e em verdade, a gente recebe do Espírito Santo uma confirmação. Olha, Deus é bom, Deus está comigo e eu vou adorá-lo. E vou adorá-lo em qualquer circunstância. Eu creio que Deus tem feito isso através das nossas vidas. Agora eu queria te perguntar um pouco também, né? Se tudo começa com o relacionamento com Deus, se tudo começa com essa conexão com a fonte inesgotável do Espírito Santo, como nós vamos fazer? Como nós vamos fazer para ter essa provisão? Na verdade, vivendo essa provisão, né? Eu queria te falar o seguinte, eu tenho um testemunho para te dar. Eu vou te dar 2 testemunhos. Na verdade, há 15, talvez mais alguns anos atrás, eu fiz uma transição de carreira. E nessa transição de carreira, eu tinha mais ou menos reservas para 5 meses. 5 meses e eu estaria ali sem dinheiro nenhum, iria ter que mudar para a casa dos meus pais. Nessa época eu não tinha filhos, mas eu era casado. E aquilo, né, logicamente incomodava. E eu então orei a Deus e falei, Deus, eu vou pedir demissão e eu vou para esse caminho que o Senhor me quer. E assim eu fiz, com o coração na mão, porque eu sabia que Deus estava naquela direção. E então, para resumir a história, eu fiquei 5, quase 6 meses desempregado. E quando eu já não a cria mais, porque as entrevistas não iam bem, por causa dessa falta de experiência, quando eu já não cria mais e quando a minha reserva chegou no limite, era o momento que Deus agiu sobrenaturalmente e me deu a minha vaga, o meu emprego que eu tanto queria. E aí, gente, foi engraçado, isso foi em 2008, acho que foi 2008 isso. E aí teve uma crise em 2008 muito grande, aquela crise lá dos Estados Unidos, e quando eu estava lá trabalhando, tinha poucos meses, e estourou a crise, e eu comecei a trabalhar com mineração. E aí, naquele dia, quando eu estava lá trabalhando, e estava feliz, e falando, ó, Deus é bom, e as suas misericórdias duram para sempre, e eu estava ali curtindo aquele emprego, aquela provisão, era um salário pequeno, mas era a minha provisão da minha família, eu tinha conseguido migrar, né, com sucesso ali, queimado todas as gorduras, eu estava ali vivendo. De repente veio a crise de 2008 e o meu chefe me chamou na sala e falou assim, olha, nós vamos fechar esta mina, nós vamos fechar a mina e eu vou ter que mandar todo mundo embora. Eu vou ter que mandar assim 98% das pessoas embora. Vão ficar pouquíssimas pessoas aqui. Aí na hora eu pensei assim, oh Deus, eu passei por tanta coisa, o Senhor me trouxe esse emprego e agora aqui, depois que eu já tô aqui, que eu já me descansei um pouco, o Senhor vai tirar essa vaga das minhas mãos. E aí eu orei e falei assim, como eu lembro dessa oração, eu falei assim como Jonas foi engolido pela boca de uma baleia, de um grande peixe, e foi cuspido na praia, eu profetizo agora na minha vida que essa crise, ela não vai me abater, e eu serei um vitorioso. Eu nem sabia como, mas aí esse chefe meu me chamou, contou isso, e eu ali
né, lutando com a minha fé, lutando. E a resposta foi: Francisco, você foi um dos escolhidos para cuidar aqui da mina, que vai ser fechada. Quer dizer, nós vamos pagar o seu salário para você fazer as manutenções e tudo, e você vai ficar aqui. Então eu pensei, nossa, glória a Deus, porque eu passei por um teste, eu passei por um momento ali de refino, mas Deus foi comigo e Ele me mostrou que Ele é o meu provedor, que as crises poderão vir, mas Ele é o meu provedor, Ele é que habita ali junto comigo e ali Ele me guia e Ele faz eu pular sobre muros, faz eu pular sobre crises, e nesse momento eu senti muito conforto de que Deus tinha um propósito na minha vida e que eu poderia perder qualquer emprego, eu poderia perder qualquer coisa, mas Deus estaria comigo e eu iria vencer no final. No final eu iria vencer. Então, gente, eu creio que esta é uma palavra para a sua vida, né? Se a gente abrir em João 21, a gente vai abrir na pesca maravilhosa. Jesus estava com seus discípulos, etc. E Jesus ressuscitou e eles com certeza tinham muito medo e tinham muitas dúvidas e eles estavam passando por provações da fé, né? Será que Jesus ressuscitou? Será que isso? E talvez eles estavam vivendo um momento ali de confusão, como eu vivi ali naquela empresa. Será que eu vou ser vitorioso? Será que eu vou ter que, né, sei lá, mudar para casa dos meus pais? Será que... E eu estava ali naquela situação. E a Bíblia diz que Pedro estava lá e de repente ele pescou, e ele tinha experiência de pescador, e ele estava pescando e ele não conseguia pegar nada. Ele não conseguia pegar nada. E ele pescava e não conseguia. Então, ao amanhecer, ali, bem ali, Jesus encontrou a ele e disse, naquela noite, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. 21:4. Ele se perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. Aí ele disse: então lance a rede do lado direito do barco e vocês a encontrarão. Eles lançaram a rede e não conseguiram recolher a rede, de tal era a quantidade de peixes. Repare então, gente, que no meio natural as coisas ali não estavam bem. As coisas ali não estavam bem. Era difícil, era laborioso, a noite toda, não pegou nada. Mas quando eles voltaram, Jesus então faz uma pergunta para eles, né? Vocês têm algo de comer? E era exatamente porque eles não tinham comida. E aí Jesus fala: lança a tua rede à direita do barco. E eles fizeram conforme Jesus tinha ordenado. Eles fizeram conforme. É importante, gente. Primeiro, a gente vê que eles tinham um relacionamento com Jesus. Segundo, a gente percebe que a obediência faz com que a gente caminhe em direção à vida que Deus tem para nós. Então, eu te chamo primeiro, a ter um relacionamento com Deus, e segundo, a ter obediência nesse chamado. Por quê? Quando você lança a rede, mesmo que pareça um negócio anormal, à direita, houve uma grande colheita, houve uma grande pescaria ali. Eles pegaram grandes peixes a tal ponto que eles pensavam que aquela rede podia se abrir. E eu fico pensando então no princípio da obediência para a nossa vida. Ao princípio da obediência. Em 2 Reis, um texto também maravilhoso, né, da viúva. 2 Reis 4, diz que aquela viúva, ela estava endividada, ela estava totalmente desesperançosa, e ela tinha um pouquinho de azeite, um pouco de azeite ali. E ali o profeta de Deus pergunta para ela, né? Ela fala: estou endividada, eu preciso de algo de Deus. E ele pensa assim: o que eu posso te fazer, mulher? Aí ela: declara-me que é o que tens em casa. Fala o que você tem em casa. E ela disse: eu não tenho nada em casa. Peraí, você não tem nada em casa? Olha como que a visão de escassez, ela atrapalha a gente. De repente Deus quer te usar, e aí ele fala: olha, eu quero que você abra uma célula, eu quero que você fale de Jesus para os seus amigos,
eu quero que você edifique o seu casamento, eu quero que você eduque os seus filhos, eu quero que você dê a provisão para sua casa, quer dizer, essa vida abundante de Deus. E muitos de nós viram e falam assim: eu não tenho nada, eu não consigo, eu não posso sair desse lugar. Foi o que essa viúva falou: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Algo irrisório, algo que não faz diferença nenhuma. Eu não aprendi a ser pai, eu não aprendi a ser mãe, eu tenho traumas, eu não sei o que. Quer dizer, eu tenho uma botija de azeite, isso não vale nada. Mas foi exatamente nas pequenas coisas é que Deus vai agir. E ele diz aqui: então você agora vai nos seus vizinhos, você vai pedir grandes vasos, você vai pedir grandes potes e vai trazer esses potes aqui. E aquela mulher deve ter lutado com o que aquele profeta falou, ela deve ter lutado com a sua mente, ela deve ter falado: eu sou louca, eu vou trazer potes aqui de todo mundo e eu vou levar lá para casa, e o que vai acontecer com esses potes? Ela sabia que Deus tinha um propósito de abençoá-la com abundância, mas ela, na mente dela, ela pensou: ah, isso não vai dar certo. E ela deve ter lutado com aquilo, mas ela foi. A Bíblia diz que ela foi e começou a pedir potes, e começou a pedir talhas, e começou a pedir vasos para emprestado, para trazer ao profeta. Isso significa que ela venceu a dúvida, ela venceu a falta de fé dela mesma. Agora imagina que ela chegou e pediu para o vizinho, aí o vizinho falou: para que você quer isso? Ele falou: ah, é porque eu tenho um profeta aqui, ele vai trazer abundância para mim. Aí o vizinho deve ter falado: você é louca, mulher? Você é louca? Você tá louca? Da onde vai sair isso? E então ela deve ter também encontrado dificuldades para viver essa vida abundante, para viver esse coração devoto a Deus. Ali ela deve ter encontrado pessoas que devem ter blasfemado contra a fé dela, contra ela, mas ela não se importou. A Bíblia diz aqui que ela foi, pegou os vasos vazios e ali ela trouxe. E mais uma vez o profeta fez o seguinte, falou para ela: então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos. Imagina então, nesse momento, uma mulher que tinha vários vasos vazios e um vaso pequenininho e os outros vasos bem grandes, e ela teria que derramar um vaso pequeno em um vaso grande. E aí, provavelmente, de novo, ela teve uma fé que deve ter sido ali testada. E ela pegou então aquele vaso pequeno e ela virou no vaso grande. E a palavra de Deus diz que todos os vasos foram cheios através daquele pequeno quantidade de azeite. Todos os vasos. Significa que Deus multiplicou de tal forma e abundantemente o que aconteceu ali, que ela, naquele momento que ela derramava, ela só ia enchendo os vasos, e ela encheu todos os vasos da sala que ela conseguiu. Ela encheu todos os vasos, né? Tá aqui em 2 Reis capítulo 4 para você ler. Sabe o que isso significa, gente? Que muitas vezes nós temos uma mentalidade de escassez e nós não estamos dispostos a confiar em Deus. Nós não estamos dispostos a fazer coisas que são fora da nossa razão, porque nós achamos que nós sabemos o caminho de Deus, nós sabemos todas as coisas, e Deus está falando para a gente aqui que é necessário fazer algo, muitas vezes que você não entende, entregar algo, muitas vezes que você não entende, e experimentar, depois de testado a sua fé, de testado toda aquela questão, você experimentar a abundância de Deus. Eu queria te falar que isso acontece no seu namoro, isso acontece para a mulher de Deus que vai vir para a sua vida, isso acontece no seu trabalho. Você precisa ter fé que o Senhor Jesus é o seu provedor. Ele vai fazer, e você precisa ser fiel nas pequenas coisas, entregando para Ele que você pode fazer. Não fique parado. Muita gente fala assim: ah, eu não posso ter um casamento bom porque meu gênio é muito ruim. Ou eu não posso ter um casamento bom porque a minha esposa é muito assado. Queria te dizer que você pode. Comece com o que você tem. Comece com o seu azeite pequeno. Você pode sim arrumar uma mulher de Deus para se casar. Você pode sim ter um ótimo emprego e abençoar a vida de muitas pessoas. Você pode sim ser um cara
que abençoa a sua família com uma palavra abençoada, trazendo a palavra para os seus filhos. Você pode sim ter uma saúde, você pode trabalhar a sua saúde, comer bem. Então, mas eu não tenho. Tem sim. Comece com o pouco que Deus te deu e deixa que Ele multiplique. Deixe que Deus multiplique. Obedeça ao Senhor. Ele tem planos para você, planos de paz e não de mal. Planos de te dar uma vida abençoada, próspera e cheia de esperança. Então pegue os seus 2 peixinhos, pegue os seus 5 pães, pegue a sua pequena botija de azeite e coloque na presença de Deus e espere que Ele multiplique, porque a palavra diz que você terá mais que abundante. Você terá mais que abundante. Amém? Eu queria trazer esta palavra para você, que você possa se basear sim na palavra do Senhor, que você possa se basear na fé que o Senhor deu. Se você tiver um grão de mostarda, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá saltar, poderá mover montanhas, você poderá vencer exércitos. E eu creio que Deus tem vitória para nós. Nessa noite eu queria também dizer, na semana passada a gente falou sobre consagração das nossas vidas, das nossas finanças, e eu queria dar mais um toque aqui sobre as nossas finanças. Eu queria te falar o seguinte: uma das coisas que eu tenho feito e que eu tenho experimentado é consagrar as minhas finanças ao Senhor Jesus. De novo, eu não estou fazendo isso para conseguir algo de Deus, porque Deus é o meu provedor, Ele é que me dá. E eu gosto de dar de volta a Deus. E a Bíblia nos ensina no Velho Testamento um princípio maravilhoso que se chama das primícias. Toda vez que eu faço uma colheita, eu separo algo para Deus daquela colheita, os primeiros frutos. Por exemplo, se eu colher 100 frutos, eu separo os primeiros frutos daquela colheita e eu digo, isso aqui é para honrar a Deus. E eu separo aqueles frutos e dou para o Senhor Jesus. Eu dedico aqueles frutos para a obra de Deus. Eu entrego aqueles frutos à igreja, aos sacerdotes, a Deus, para que eles possam viver, para que eles possam fazer a obra de Deus. Hoje nós podemos fazer isso não pela lei, mas pela graça, por um overflow, por um transbordar do Espírito Santo. Eu queria te dizer, para te desafiar, abençoar a obra de Deus com o que você tem. Talvez Deus tenha te dado tanto, Deus tenha te dado essa abundância nos seus relacionamentos, abundância na provisão, abundância em tudo isso. Você pode dar as primícias dessas coisas que você tem recebido para Deus. A primícia do seu tempo. Você pode fazer um devocional todos os dias. A primícia da sua energia. Você pode servir a Deus na igreja, em um ministério, numa célula. Você pode servir a Deus. As primícias do seu dinheiro, da sua colheita. De repente você tem algo ali que você pode dedicar a Deus. De repente você participa de uma igreja local e você pode abençoar essa igreja local, dando algo que Deus te deu, para que você possa consagrar essas coisas ao Senhor. Então eu queria trazer essa mensagem para que você tenha uma mentalidade de abundância. O Senhor, quando te conectar nessa videira, não vai deixar de te alimentar. Ele não vai deixar de te dar a seiva do Espírito Santo. Não se engane, não seja enganado. A escassez que foi programada para você não vem de Deus. A escassez que foi falada para a sua vida, que você não ia dar certo, que você não ia casar, que você não ia ter filho, que você isso não vem de Deus. A palavra de Deus diz que nós seremos como árvores frutíferas, plantados junto a ribeiros, ao qual dá o seu fruto na estação própria. Isso significa que se você entregar os seus caminhos ao Senhor e no tempo certo, escute bem, no tempo certo, Ele fará acontecer na sua vida. Mas seja fiel no pouco, seja fiel na sua vida e usufrua dessa vida abundante. Amém? Que Deus te abençoe. Queria que você pudesse curtir essa live, curtir aqui com a gente, mandar para os seus amigos. Nós queremos sim convidar vocês para as células da nossa igreja e que nós possamos experimentar junto essa vida abundante. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente noite.
em nome de Jesus.